Boa noite, nobres irmãos, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E hoje, meus irmãos, o tema é o seguinte: Maldito o que faz com negligência a obra do Senhor, com base em Jeremias 48:10, zelo, temor e fidelidade na obra de Deus. Então, sintam-se todos à vontade em mais estudo da Palavra de Deus. Peço por gentileza que os irmãos deixem o like, o vosso like, possam compartilhar esse tão importante estudo em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, Telegram, onde puderem, Facebook, Instagram. E também, depois eu termino, se essa palavra te edificou, tocou em seu coração, possa deixar um comentário, que eu terei todo o prazer de estar lendo e se tiver alguma dúvida também respondendo, ok? Então, meus irmãos, hoje é um tema muito importante que me inspirei na passagem de Jeremias, capítulo 48, no verso 10. O versículo em si, ele é um pouco maior, ele tem mais, mas essa parte A, do versículo, ele me inspirou a fazer esse estudo sobre a obra de Deus. É um chamado, muito forte do profeta Jeremias. Vamos aqui na passagem, que é Jeremias 48:10. Aqui, ó: Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, ou maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Então a passagem sim é um pouco maior, mas iremos hoje nos focar na parte A do versículo, que é o tema do estudo de hoje. E é uma declaração muito forte, né? Maldito o que faz com negligência a obra de Deus. Então, a maldição é para aquele que negligencia a obra do Senhor, né? Então vamos aqui ao estudo, ao começo dele. Essa forte afirmação registrada em Jeremias 48:10 não é apenas uma advertência, é uma maldição pronunciada pelo próprio Deus, através do profeta Jeremias, contra aqueles que tratam com leviandade aquilo que lhe pertence. É um versículo que chama a nossa atenção de maneira poderosa, despertando um temor e reflexão profunda sobre como temos nos envolvido no serviço do reino. E só rapidamente abordando aqui o contexto dessa passagem, onde está colocado, o contexto imediato desse versículo é uma profecia contra Moabe, o povo aparentado com Israel, mas conhecido por sua altivez, idolatria e confiança nas próprias obras. Então o juízo de Deus está sendo anunciado contra eles, e no meio dessa profecia encontramos nessa declaração cortante, maldito o que faz com negligência a obra do Senhor. Aqui o fazer a obra refere-se no contexto aos instrumentos de juízo que Deus usaria contra Moabe, mas o princípio revelado nesse texto transcende o momento histórico. Ele mostra que o Senhor observa não apenas o que é feito em seu nome, mas também com que espírito, com que zelo, com que reverência essa obra é realizada. Então ali, Deus, ele como sonda, os corações, ele vê, ele observa não só o que está sendo feito em seu nome, mas também com que espírito. É um espírito humilde ou de altivez, como era o caso de Moabe, É um espírito de humildade, de reverência ou falta de reverência, É com zelo ou falta de zelo. Então, Deus também lhe vê isso. A obra do Senhor não é comum. Trata-se de algo sagrado, eterno e que exige dedicação integral. A missão de Deus envolve a proclamação da verdade, o cuidado com almas, a glorificação do seu santo nome e o avanço do reino. Não há nada mais sério, mais sublime e mais exigente. E realmente, a obra de Deus é algo
sublime, algo que mexe diretamente, né, com o cuidado de vidas, de almas, porque o principal objetivo da obra de Deus é conduzir o ser humano ao arrependimento, né, ao perdão, né, de pecados, se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos, principalmente. Isso a gente vê desde o início da criação do homem. Desde quando Adão cai, Deus ali ele começa ali, né, planejar uma forma de agir com Adão e Eva de que eles pudessem novamente, né, ter ali misericórdia, poderem se arrepender, né, do erro que cometeram e assim prosseguir, né, com esse plano com a humanidade, né, de redição, né, de perdão de pecado. Então, desde sempre a obra de Deus é diretamente, né, principalmente, né, o principal objetivo é esse. Então, nós vemos hoje na era da graça, né, na era da igreja, com a pregação do evangelho, que é a mesma coisa. É o cuidado de almas, é a proclamação da verdade, para que as pessoas possam se converter, né, possam vir para Cristo. Então, é algo muito sério. É algo que, se for negligenciado, além de estar trazendo vergonha, né, ao nome de Deus, não glorificando, não está proclamando, né, a verdade em toda a sua plenitude e vai, consequentemente, vai trazer almas à perdição, né, ao desvio, né, da rota. Então não há nada mais sério, mais sublime e exigente com isso. Por isso é um insulto a Deus, um Deus santo, servir a ele com descuido, com frieza e com rotinas vazias. Então, toda negligência espiritual diante do que é de Deus é visto por ele em repulsa, como vemos em outras passagens bíblicas. Então, novamente, né, é um insulto, é muito vergonhoso a um Deus, né, santo, um Deus tão grandioso, né, maravilhoso, servir a ele com descaso, né, descuido, com frieza, sem aquele amor, né, aquela paixão, aquele fervor, com rotinas vazias. E toda negligência espiritual ela acaba, né, diante de Deus é visto com Deus, ele vê isso com, né, péssimos olhos, né, com repulsa. Então vemos, por exemplo, o Senhor Jesus, ao purificar o templo, é lembrado como aquele que foi consumido pelo zelo da casa do Senhor, conforme João 2,17. Né, a passagem, no contexto aqui, a passagem onde Jesus ele expulsa, né, os vendilhões do templo. Vamos ver em João 2, dos versos 16 ao 17. Aos que vendiam pomas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer a casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela casa me consumirá, pela tua casa, né? Essa frase a qual os discípulos se recordam é uma citação do Antigo Testamento encontrada em Salmo 69, verso 9, que por sinal é um salmo de Davi e também é um salmo messiânico. Ali ele prefigura os sofrimentos de nosso Senhor Jesus. Então nós vemos em Salmo 69, 9, a mesma citação: pois o zelo pela sua casa me consome. A palavra consumiu aqui transmite uma ideia muito forte. No hebraico original, vemos usada como akial, né, a palavra hebraica, que literalmente significa comer, devorar ou consumir completamente. A ideia não é apenas dedicação comum, mas de um zelo tão intenso e profundo que toma completamente o interior da pessoa, ao ponto de ela viver em função daquilo. No contexto do Salmo, Davi está falando sobre o sofrimento que passa por causa do seu comprometimento radical com a casa de Deus, o templo. Ele é desprezado, insultado, rejeitado por causa de sua devoção. Então a gente vê a mesma coisa, né? Prefigura o sofrimento do Senhor Jesus, né? Ele foi desprezado, e foi insultado, rejeitado por causa da devoção que ele tinha a Deus. Até porque também, né, ele se
autoproclamava, né, filho de Deus. Isso era um motivo de escândalo para os judeus, né? Para muitos, pelo menos a maioria. Claro que tinha os que creram, né? O zelo, perdão, o zelo dele pela glória de Deus, pelo templo, né, pela adoração, o consome, o domina, o arrebata. Ele está dizendo, é como se estivesse dizendo, né? Estou sendo devorado por este zelo. É algo que me toma por inteiro. Então, ali o Davi, com a dedicação que ele tinha, né, com a obra de Deus, no contexto, né, ele era, né, um rei, tinha o zelo ali pelo templo, então era algo que ele realmente, digamos assim, era quase que radical, né? E esse comprometimento dele tomava conta dele, né? Algo que estava consumindo nesse sentido de tomar o tempo, né? De se dedicar muito àquilo. Davi, nós sabemos que apesar de alguns erros, né, que ele cometeu, até outros muito graves, ele era um homem segundo, como a própria escritura diz, né, segundo o coração de Deus. Então ele tinha um temor muito grande em agradar a Deus, em querer sempre o melhor, né, para fazer a Deus. E então não é muita novidade de saber que ele tinha, né, esse zelo e até, né, de uma forma profética, prefigurando ali que também Jesus faria. Então, esse é um exemplo, né, para todos nós, né? Esse comprometimento de Davi, a gente pode tomar como um exemplo, como devemos também nos comportar diante da obra de Deus hoje, no nosso atual contexto, cada um, né, com o seu dom, com o seu talento, qual Deus deu, e a pessoa também se dedicar, né, ter essa mesma atitude diante da obra do Senhor. Quando João aplica esse versículo a Jesus, né, o Salmo 69, né, ele está mostrando que Cristo também foi consumido por esse zelo santo. Tanto que ele age com autoridade no templo, expulsando os cambistas e purificando o lugar sagrado, movido por um profundo amor pela santidade da casa do Pai. Portanto, esse consumir é muito mais que uma simples dedicação. É ser totalmente tomado, arrebatado, inflamado por um desejo ardente de agradar a Deus e de preservar a pureza daquilo que é dele. É o tipo de zelo que não deixa espaço para apatia, para religiosidade fria ou serviço superficial. É o mesmo zelo que deve nos mover hoje, como servos da nova aliança, não por emoção carnal, mas por um temor reverente e amor ardente pela glória de Deus. Então a gente vê ali que esse exemplo do Senhor Jesus, né, ele não admitia que interesses terrenos, né, a comodidade, né, do homem contaminasse ali o lugar santo, né, o lugar de adoração. E esse mesmo zelo, né, esperado de nós, né, irmãos, né, servos hoje de Deus, da nova aliança, temos que ser também tomados por esse mesmo temor diante de Deus, manter a pureza daquilo que é dele, isso tudo, né, na pregação, na pregação do reino de Deus, em tudo que podemos fazer na obra, temos esse mesmo zelo e não se dá espaço, né, para a apatia, para uma religiosidade, né, fria, um serviço superficial. E aqui, ao decorrer do estudo, irei, chegando ao final dele, irei abordar 8 pontos de pontos que devemos, atitudes, né, que devemos ter para não negligenciarmos a obra de Deus, né, não cairmos nessa frieza, né, espiritual, nessa apatia, né, nesse serviço, né, superficial ao reino. E, infelizmente, né, a negligência tem se tornado comum nos nossos dias. Muitas vezes disfarçado de desânimo, né, falta de tempo ou até mesmo simplicidade.
Hoje nós temos muito isso. Infelizmente, a gente tem que ter cuidado de não dar desculpas na obra de Deus. Ah, eu estou desanimado, estou com falta de tempo, até mesmo com um papo de simplicidade. Não, sempre está no, como a gente pode dizer, né? A pessoa está numa, às vezes para não fazer algo além, né? Trazer a obra de Deus num outro patamar, ela podendo fazer isso, ela não faz. Às vezes muito justamente por isso, às vezes até por preguiça. E com essa desculpa de, não, fazer as coisas simples, simplicidade. É claro que a obra de Deus, ela é, no fundo, até algo simples, né? Algo, digamos assim, não precisa, como também hoje é muito feito erroneamente por muitas igrejas, aquela pirotecnia toda, né? Aquelas coisas exageradas, que acaba tornando até uma heresia, algo que traz, né, vergonha, que traz escândalo, né? Nas igrejas, na obra. A gente vê aí coisas do tipo shows, as pessoas falam que não, vamos louvar a Deus, né, adorar a Deus. Aí fica fazendo aqueles shows muito exagerados, acaba sendo até algo muito mundano, né? Acaba ficando um cara de show do mundo, né? Um exemplo, né? Tem muitos outros. Mas a obra de Deus, ela às vezes a pessoa, mesmo com simplicidade, já pode levar a outro patamar, fazer algo além, fazer com mais capricho, né? Com um capricho maior, com uma atenção maior, só que às vezes às vezes a pessoa tomada, às vezes por uma preguiça, né, por aquela pessoa fica acomodada, né, um comodismo, não, deixa assim mesmo, tá bom, é simples, a obra de Deus é simples, você às vezes vem com esse disfarçada, com essa tal de simplicidade, mas às vezes não é simplicidade, é comodismo da pessoa mesmo, né, é uma preguiça ali, é disfarçada de simplicidade, né, e tá errado. Desânimo. Se a pessoa realmente estiver desanimada, até é normal, né? A pessoa desanimar, acontece, mas se a pessoa ser tomada por isso, a pessoa tem que pedir a Deus, né? Oração, orar, para justamente tirar esse desânimo. Falta de tempo, né? A importância também de nós pedirmos a Deus, né, em oração, direção a Ele, para administrarmos bem, né, o nosso tempo, né, no nosso dia a dia, para que não falte tempo, né, a obra dele. E às vezes disfarçado também disso, né? De falta de tempo. Às vezes não é falta de tempo, é porque realmente a pessoa está negligenciando, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, que hoje é muito comum, né? A pessoa negligenciar a obra de Deus disfarçado com essas desculpas. Não, eu tô desanimado, eu tô com falta de tempo, é simplicidade, né? Tem muito cuidado com isso. Pois há ministérios que pregam se buscar a direção a Deus, né? Muitas pessoas hoje veem antes de pregar, a gente tem que orar muito a Deus, porque é algo muito importante. Pedir muita direção a Deus. Eu mesmo não, sempre quando eu trago nesses estudos, busco inspiração, né, pregar. Isso não é algo, não é uma coisa minha, né? Obviamente isso é pela graça de Deus, né? Mas sempre busco muito direção a Deus, né? Orar a Deus, pedir que Ele, né, as palavras certas, né, sejam colocadas em meu coração para ser transmitidas, né? Serem proclamadas durante os estudos, a direção, né, a explanação correta, que é algo muito sério, né? Quando a gente prega, a gente está trazendo, querendo ou não, algo também relacionado à doutrina. E a doutrina, ela traz direção. Diz o que é certo, né, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso, quando a pessoa sem direção de Deus, ela prega algo que é errado, isso acaba levando pessoas à perdição, né? Ao caminho tortuoso. E isso, novamente, né? Mexe com almas, com vidas. Então, é algo muito sério. E aqueles que pregam, né, que fazem, que ensinam, eles terão eles têm uma responsabilidade muito maior. E Tiago ele fala, agora eu não me lembro qual o capítulo, mas ele fala, né, que aqueles que ensinam, aqueles que pregam, terão uma responsabilidade muito maior e um peso muito maior, né? Então é muito sério. Então aqueles, né, que pregam sem buscar a direção de Deus, líderes que ensinam sem temor, de qualquer jeito, músicos que cantam sem adorar,
ou seja, cantam por cantar. A gente vê muito isso. Por exemplo, a gente vê muitos cantores gospels, né, sem aqui citar nome, mas muitos cantam muito bem, tem músicas muito bonitas. Às vezes realmente cantam, né, realmente com o coração mesmo, de adorar a Deus. Mas muitas vezes tem aqui as músicas muito vazias, né? Que às vezes é só canta por cantar, sem realmente uma reverência, né? Aquele espírito, né, de adoração. Isso é muito sério. Obreiros que servem por hábito e não por amor. Eu também sei aqui na paixão, que ele amou ágape, né, pela obra de Deus, que obreiros que fazem a obra de Deus no automático, né? Há quem trate o evangelismo como um palco para se amostrar, gravíssimo, e o evangelho como uma ferramenta de marketing. Muitas igrejas, infelizmente, também fazem esse tipo de coisa. Muitos pastores que hereges, né, que fazem esse tipo de coisa, pregam, infelizmente, sem aquele temor de trazer almas, né, o arrependimento, e acabam trazendo ali uma forma de se amostrar, de se exibir, de mostrar como é bom. Aqueles que falam que tem um dom, né? Muito que a gente vê no sistema religioso, infelizmente, que com aqueles que se dizem ter dom de profecia, né, dom de visões, aí fica se amostrando, não, isso falou, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e fica se amostrando, se exibindo, né, como fosse ali quase que um super-herói ali, exibindo seus poderes proféticos, de visões, e de cura, de expulsar demônio, aquela coisa fantasiosa, que muitas das vezes é mentira, e é justamente isso, né, em vez de estar pregando evangelho, arrependimento, a sã doutrina, é um palco para ficar se amostrando, né, usando o evangelho como marketing, em vez de falar de arrependimento, de perdão de pecados, da palavra de Deus, da sã doutrina, usa isso como ferramenta para ganhar dinheiro. Às vezes, não, vem aqui para minha igreja que eu vou te revelar o que Deus quer para você. Não, você tem que vir para a igreja para se arrepender de seus pecados, né, estar no corpo de Cristo, viver uma vida santa, né? E é isso, né? Muitas usam como ferramenta de marketing para o crescimento de suas igrejas, para o crescimento dos seus negócios, né? Que vê a igreja como um negócio. E mesmo que né, a pessoa ela não vê dessa forma, indiretamente, ali no subconsciente dela, está fazendo da igreja um negócio, uma empresa, né? Não é uma igreja, é uma empresa. E a empresa, ela faz o que o seu cliente quer, né? Então é isso, infelizmente. A gente vê isso muito em igrejas hoje em dia. Isso tudo é negligência diante da obra do Senhor. E a palavra é clara. Há maldição sobre os que agem assim. Então, para aqueles que agem dessa forma, negligenciando a obra de Deus, fazendo da obra de Deus um circo, né? Uma coisa banal, a maldição. Jesus mesmo falou com dureza sobre o servo negligente na parábola dos talentos. Os que recebeu apenas um talento não o desperdiçou em prazeres mundanos, mas os escondeu, não os desenvolveu, não se envolveu com a missão do seu Senhor. Então, aqui Jesus, naquela parábola do servo negligente, na parábola dos talentos, ele cita ali os servos bons, né, aqueles que multiplicaram os talentos, né? Jesus ali deu 5, ele multiplicou por 10, deu 10 e multiplicou por 20. E às vezes deu um talento só e multiplicou mesmo assim por 5. Então a gente vê isso, e teve o servo negligente, né, em específico, que ele pegou o talento e escondeu, enterrou. E Jesus, quando ele volta, é claro que na parábola ali como um senhor, mas ali você sabe que é se referindo, né, a Jesus. Ele fala, olha, cadê o seu talento que eu te dei?
E depois quando o servo ele fala, né? Olha, eu escondi, eu enterrei. Ele fala, poxa, mas você poderia ter pelo menos ter colocado no banco, né? Ele fala assim. E a gente, como assim no banco? Ali o que Jesus quis dizer é que pelo menos você poderia ter feito pelo menos o básico. O básico. Né? É isso que ele quis dizer ali quando ele fala, ó, você poderia ter botado num banco e ter ali, né, rendido, né, juros. Ou seja, poderia ter pelo menos ali feito o que Jesus quis dizer é isso, é nesse sentido de pelo menos podia ter feito o básico, né? O feijão com arroz, digamos assim, né? Poxa, se escondeu. Então o servo ele nem fez pelo menos o basiquinho, né? O que poderia ali desenvolver o mínimo na obra de Deus, ele não, ele escondeu, ele enterrou, ou seja, negligenciou, escondeu, né? Não desenvolveu. E a resposta de Jesus foi clara: ó, servo mau e negligente, lançai-o, né, lançai-o nas trevas exteriores. Essa é, né, a condenação. Então, olha só o perigo que negligencia a obra, né? Isso revela que o problema não é apenas o que fazemos de errado, mas também o que deixamos de fazer com seriedade e zelo. Então, é algo seríssimo, né? Então, a questão da negligência não está só no âmbito de apenas o que eu fiz de errado, mas também o que deixamos de fazer, que é como é o sentido, né? O que a palavra dos talentos ele quer passar. Que é aquilo que às vezes você, quando você se converte, né, vem para a verdade, né? Você é batizado, você está em Cristo, uma nova criatura. Todos nós, ao decorrer, né, da nossa caminhada, a gente vai amadurecendo. E Deus ele quer algo para nós, é, ele quer fazer a vontade dele em nossas vidas. E isso é também relacionado à obra. Então ele quer te dar um talento, ele quer te dar um dom para você, seja qual for, né, o dom de profecia, dom de pregação, dom de visão, seja o que for, a gente vai amadurecendo, Deus ele quer nos dar esses talentos, né, dons e talentos. E algo talvez que a gente já tenha, a gente pode usar em prol do reino. Isso pode ser muitas coisas. Pessoa que tem um dom, pessoa, por exemplo, que tem uma vida financeira boa, por exemplo, ela pode ajudar na obra financeiramente, né? Financiando obras de batismo, ajudando irmãos que fazem trabalhos, né, missionários e precisam de ajuda financeira, né? Ajudar um irmão necessitado, isso também é obra de Deus. Pessoa que, por exemplo, pode ajudar fazendo panfletos, né, para divulgar a obra de Deus, o canais de irmãos que pregam aqui os panfletos, né, tendo mensagens, né, de arrependimento. Então, muitas coisas. A pessoa pode, por exemplo, tem a aptidão para algo, ela pode usar isso em prol do reino. Sabe editar vídeos, ela pode editar vídeos para o YouTube falando da palavra, ajudando o irmão que faz isso. E, assim, muitas coisas. A pessoa tem alguma coisa, pode ajudar, né? A pessoa que tem aquele talento também de ir em hospitais, né, orar pelos enfermos. E muitas coisas, irmãos. Assim, a pessoa que várias coisas que a pessoa pode fazer. Às vezes ela tendo já esse talento em prol do reino. Antes ela fazia em prol do mundo, agora ela pode fazer em prol do reino de Deus. E fora, como eu disse anteriormente, os dons que Deus pode te dar. E você, obviamente, usar isso em prol do reino de Deus, né, da igreja, da obra. Então é isso. Então na nossa caminhada, Deus ele quer fazer isso nas nossas vidas, né? Quer nos dar essas dádivas em prol da glória dele. E se caso ele te der e você negligenciar, enterrar, não desenvolver, aí é complicado, né? Você vai ser visto como um servo mau e negligente. Então se revela que não é só o que negligenciamos em si, mas também deixamos de fazer. E, pessoalmente, né, com seriedade, temor e zelo. As consequências, né, da negligência espiritual são graves. Não se trata apenas de perda de recompensas, mas de um endurecimento progressivo do coração.
A mornidão espiritual é vista por Jesus com repulsa. Em Apocalipse 3, dos versos 15 ao 6, o Senhor diz que preferia que fôssemos frios ou quentes, mas por sermos mornos, seríamos vomitados da sua boca. É uma declaração bem forte, né, do Senhor Jesus. Ele preferia que sejamos frios ou até quentes, né, ou quentes. Mas por sermos mornos, seríamos vomitados. Então, assim, os mornos, eles vistos, né, por Deus, são vistos por Jesus com repulsa. Porque realmente, né, se parar para pensar, a pessoa não é fria nem quente. Ou seja, a pessoa não uma coisa ou outra, né? Não existe meio termo, né? Então, e ficar um dia acima do muro, né? É algo muito estranho. Claro que devemos, né, na via de tudo isso, devemos ser quentes, né? Cheios de fervor na obra de Deus, mas realmente a pessoa ficar em cima do muro, isso é terrível. Então, Deus não aceita, né, a mediocridade em sua obra. A mediocridade, por mais duro que isso soe, é uma expressão do seu amor que busca despertarmos para uma vida de santidade, entrega e fervor. Diante disso, o chamado de Deus para nós é claro, que sejamos zelosos, reverentes e fiéis. Que não tratemos, né, com leveza, né, aquilo que custou o sangue do Cordeiro. Que não façamos por obrigação o que deveríamos fazer por amor. Servir a Deus é um privilégio, não fardo, é honra e não peso. Paulo, em sua vida missionária, disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Outro exemplo também é Neemias, ao reconstruir os muros, contou com um povo que tinha um ânimo para trabalhar e com isso a obra foi completada. Então a gente vê também a importância, né, de toda a igreja, de todos os membros do corpo de Cristo, eles estarem empenhados na obra, independente de qual tempo esteja na igreja, se é muito, já é um ancião, né, ou seja, um presbítero, ou se acabou de se converter, acabou de se entregar, ser entregue, né, a Cristo, de integrar o corpo de Cristo, independente, né, até da idade, todos possamos, né, estar dispostos, estar disponíveis na obra de Deus, com bom ânimo, ligados, né, ao corpo de Cristo, na comunhão com a igreja, para essa ajuda, porque aqui no contexto, Neemias, ele ao construir naquele plano, né, naquele objetivo que ele tinha de reconstruir o muro, e liderando, né, essa obra, ele conseguiu completar isso também com a ajuda do povo, de seus compatriotas, né, que estavam ali animados, né, vamos fazer a obra, vamos reconstruir os templos, vamos reconstruir os muros, né, estavam ali realmente animados para botar, né, literalmente, né, a mão na massa ali para fazer aquilo. E assim, né, as pessoas, todos nós estamos desse mesmo ânimo na obra de Deus, né, ali na comunhão da igreja, de quando principalmente a gente vê um líder, né, um presbítero, um diácono precisando da ajuda, porque nada é feito sozinho, ninguém faz nada sozinho. Todos precisamos de ajuda, né, de mãos amigas, né, que são ali irmãos para ajudar. Então, um diácono precisa de ajuda, um presbítero precisa de irmãos ali para ajudá-lo na obra. Ninguém faz nada sozinho. Por isso que somos um corpo, que é um ajudando o outro, né? Um lavando, né, a mão do outro ali, ajudando. Então, podemos todos estarmos unidos em prol, né, em comunhão, em bom ânimo, para trabalhar para a obra de Deus, né, o reino de Deus, seja completado, seja expandido, disponíveis para ajudar. Seja com qual ajuda for, com qual talento for, né? A gente sempre fala que, dependente, né? Quando você ingressa na igreja, todos têm importância, né? Todos têm o seu objetivo dentro da igreja.
que Deus dá a cada um. Então, se você veio para a igreja, você é importante. Você tem importância. Independente, é claro que você deve buscar a Deus a direção do que mais precisamente, né, você deve fazer. Você deve realizar ali, buscar sempre a direção de Deus em oração para o que Deus quer para a sua vida, o que você quer, em que, né, Ele quer que você ajude. Mas todos que estão na igreja são importantes. É claro que uns terão um destaque maior, mas todos são importantes na igreja. E falando em oração, dá um exemplo aqui claro disso. Ápafras, nos bastidores, lutava em oração com fervor pelos irmãos. Esses exemplos nos mostram que é possível servir com intensidade, mesmo em tempos, né, até difíceis, como era o tempo de Neemias, que era um tempo de muito conturbado. Ele tinha ali Tobias e Sambalate, né? Sambalate e Tobias, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Sambalate e Tobias, né? Que eram ali praticamente arquirrivais ali de Neemias, né? Que ficavam ali tentando no calcanhar de Neemias, né? Tentando trazer obstáculos, né? Para atrapalhar a obra da reconstrução dos muros. Então eram pessoas ali que sempre estavam ali tentando atrapalhar a obra de Deus. Era tempo difícil ali, Neemias tem que lidar com esses dois, lidar com outros problemas. Paulo também, né, passou por muitos problemas. E Ápafras, até para a gente trazer aqui o contexto, quem é Ápafras, né? Até para os irmãos talvez que não se lembrem, ele foi um pregador cristão que espalhou o evangelho em seus concidadãos, né, compatriotas em Colossenses. Quando Paulo era um prisioneiro em Roma, Ápafras veio se encontrar com ele para contar ao apóstolo sobre um estranho ensinamento que ameaçava a segurança da igreja de Colossas. Ele permaneceu com Paulo em Roma, em oração pelas igrejas do Vale de Lico e foi, de certa forma, seu companheiro de prisão. Né? E Paulo foi testemunho de suas preces, né, orações por Colossas e de seu trabalho e serviço lá em Laodiceia e Herápolis, né, e duas cidades aí gregas. Uma até que tem ali o nome, né, bem conhecido, Laodiceia, né, que foi o nome usado para nomear uma das 7 igrejas, né? Então, em Apocalipse, né? Então, Ápafras, ele foi esse irmão, né, um grande aí pregador, espalhou o evangelho ali em Colossenses, foi um parceiro ali, um grande irmão ali que ajudou Paulo quando estava prisioneiro, preso em Roma. Era um homem de muita oração, né, de fervor. E ele é citado em Colossenses 1:7 e Colossenses 4:12. Para os irmãos aqui que querem talvez ler, né? Ele é citado em Colossenses 1:7, perdão, e Colossenses 4:12. Pois os irmãos dão uma lidinha aí, onde ele é citado. Então a gente vê aí um exemplo de um homem de oração. Veja aí. Vemos que oração também é obra de Deus. Você é aí uma pessoa que ora muito, que intercede muito pela igreja, pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, né, pelas famílias. Então, assim, né, a oração ali de dia e de noite é também uma obra. Você também está realizando a obra de Deus. Você está aqui, como está escrevi aqui, nos bastidores. Às vezes ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo as suas orações, ouvindo as suas orações, vendo sua dedicação em orar pela igreja, pelos irmãos, pelas pessoas. Até mesmo, né, pelos ímpios, para que se convertam. Então é um exemplo disso. Às vezes a pessoa, às vezes acha que a obra é só pregar. Não. Até a oração, você ali está no seu quarto, na sua intimidade, no seu secreto, intercedendo fervorosamente, aí também é obra de Deus. E Jesus disse, né, aquele exemplo que ele fala, né, que aquele que orar em secreto, Deus o honrará em público. Então Deus está vendo sua dedicação,
Também é uma demonstração até de, de servir a Deus por amor e as pessoas também. Então demos esse exemplo aí de Paulo, Neemias e Epáfras, perdão. E a passagem de Apocalipse 12, agora eu queria trazer aqui algo interessante, rapidamente, uma passagem bem conhecida, né? A passagem de Apocalipse 2, nos versos 4 ao 5, trazer aqui num contexto até diferente, né? Onde Jesus ele repreende, né, a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. E também ter a ver com o contexto, de negligência à obra do Senhor. Então vejamos a passagem onde Jesus ele fala, né? Contra você, porém, tenho visto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui vemos uma igreja que externamente parecia exemplar, né? Tinha obras, tinha paciência, discernimento doutrinário, suportava, né, as perseguições, etc, etc. Né, como vemos nos versos 2 e 3. Mas Jesus, que sonda o coração, revela algo grave. A motivação já não era mais o amor, mas, né, aquele zelo ardente no início que havia, como eles tinham, mas isso tinha se esfriado. E isso é negligência num nível mais profundo, meus irmãos. Não é apenas a falta de atividade na obra, mas a falta de coração, de amor. Continuar fazendo as coisas de Deus, mas sem aquele fervor, sem o desejo intenso de agradá-lo, sem a paixão do início. Então, veja, é algo muito grave, porque não é só não é falta de atividade, mas é falta, a intenção muda. E note que a gravidade do alerta é: removerei o teu candelabro. Ou seja, se não houver arrependimento, a luz se apaga. Podemos entender que a presença, né, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, né, a aprovação de Deus, de Jesus, se retirará, é retirado. Portanto, essa passagem se encaixa perfeitamente com Jeremias 48:10. Ela mostra que a negligência não é só visível em quem para de servir, né? Que para ali de servir, que para de fazer a obra, mas também quem serve sem amor, sem fogo e sem temor. É uma negligência do coração. Então essa passagem o que mostra é uma negligência num nível muito mais profundo, que ali, por exemplo, a pessoa não é sobre só parar de servir, né? Parar de fazer, mas também a motivação muda e é aquela coisa sem aquele fogo, sem aquela paixão, né? Então a pessoa, por exemplo, ela tá orando 3 vezes ao dia. Dando um exemplo aqui. Você olha assim, rapaz, né? 3 vezes ao dia. Nossa, hora de manhã, hora à tarde, hora à noite, ou até mais. Mas se quem olha assim, pô, tá exemplar, né? A pessoa tá orando 3 vezes ao dia. Mas você vai ver a pessoa tá orando aquela oração bem michuruca. Uma oração sem qualidade. Uma oração sem fervor, sem intimidade, que é a oração robótica. Aí coloca ali um Pai Nosso ali. E pronto. É uma oração sem intimidade com Deus. Não adianta nada. Não adianta. Mas vale a pessoa talvez orar uma vez ao dia, mas uma oração de qualidade, né? Com fervor, com intimidade ali, conversando com Deus, abrindo o seu coração, do que orar 3 vezes e uma oração michuruca. Né? Então, é complicado. Um exemplo aqui, outros exemplos também, a obra de Deus, a pessoa está pregando, aí está pregando, você vê, nossa, a pessoa prega, olha que maravilha, mas é sem amor, é sem direção, prega agora de qualquer forma, de qualquer jeito, sem aquele fogo, sem que pedir a Deus direção na hora da pregação, sem temor, o zelo, sem
a motivação, né, mais por amor à glória de Deus, mas às vezes até por amor próprio. Então isso também é uma negligência. E algo não é muito visível, né? Às vezes não passa despercebido, passa batido, às vezes por um olhar mais minucioso, porque é algo do coração. E Deus, ele vê. Deus está vendo. Então a pessoa, se ela continuar dessa forma, uma hora vai chegar a um nível que ela vai negligenciar por completo mesmo. A obra de Deus vai se acabar, pelo menos para ela. Só um momento, irmãos, deixa eu beber uma água rapidamente. Bom, então, esse primeiro amor que é dito em Apocalipse 2 é justamente aquilo que leva o crente a servir com intensidade, com zelo, com alegria. É quando a obra de Deus não é peso, mas é privilégio. Quando perdemos isso, entramos no caminho de frieza e da religiosidade. E Cristo, com amor, mas também com firmeza, nos chama ao arrependimento. Então Jesus ali, como ele fala nessa passagem de Apocalipse 2, ele fala, olha, volte e retorne ao primeiro amor, lembre-se onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Certo? Então, meus irmãos, chegando aqui ao término do estudo, né? Chegando aqui ao fim dele, como foi dito, né? O que poderíamos fazer para não negligenciarmos a obra de Deus? Para não negligenciarmos a obra de Deus, precisamos cultivar uma vida intencional e cheia de zelo espiritual. Então aqui eu coloquei 8 pontos, 8 atitudes essenciais, meus irmãos, que nos ajudam a manter o nosso coração firme e dedicado à obra de Deus. Primeiro, nutrir uma paixão contínua por Deus. Tudo começa com o amor a Ele. Quando a chama do primeiro amor está acesa, o serviço deixa de ser peso e passa a ser prazer. Buscar comunhão com Deus diariamente na palavra e em oração é o combustível da obra. Então podemos ali manter uma vida de comunhão com Deus, oração diária, de qualidade, abrir os nossos corações, conversar com Ele, tudo que sentimos, tudo que pensamos, confessar a Ele, falar a Ele, buscar direção, ter essa vida de santidade, de santificação, porque quando a gente começa a viver a vida impura, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, obviamente, ela a gente passa a ser mais carnal e o Espírito de Deus começa a enfraquecer em nós. Começa, né, começa a ser minado, porque Deus não habita em lugar impuro, em sujeira, né? Então, quando a gente começa a viver ali, a pessoa passa a viver uma vida, antes estava em santidade, começa a tropeçar e viver uma vida mais impura, né, em pecado, começa a dar muito espaço, né, ao erro, ao pecado, o Espírito de Deus ele começa a perder força em nós. E perdendo força, a gente passa a ser o quê? Menos inspirado. E menos inspirado, a pessoa vai perdendo. Aí quando a pessoa tem um dom, um talento, aquele dom e talento ele diminui, ele é minado. E minando, a obra de Deus está em perigo. Então, por exemplo, um exemplo meu, né? Por exemplo, eu prego, né? Eu trago aqui os estudos, eu sou inspirado a trazer um tema aqui de estudo bíblico. Isso é de Deus, isso é Deus que me inspira, é Deus que me dá a ideia, é Deus que me capacita a desenvolver isso, nessas apostilas, fazer tudo essa obra, é pela graça de Deus. Jesus mesmo disse, né? Quando Jesus ali, um exemplo, Jesus quando ele revela, né, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Falando ali para os seus discípulos. Então, sem Jesus, sem o nosso Deus, podemos fazer nada, né? Então, é isso. Então, a pessoa precisa viver uma vida de comunhão diária, de oração, de né, leitura da palavra. Isso é um combustível da obra, é nosso combustível, né, por inteiro, né, nosso combustível, mas também para a obra de Deus.
Então é importante viver uma vida ali de comunhão, de santificação. Então esse é o primeiro ponto, nutrir uma paixão contínua por Deus, um amor por Deus. Viver uma vida verdadeira, uma comunhão genuína com Ele. Segundo é ter consciência de que a obra é santa. A obra de Deus não é comum, é algo sagrado. Quando lembramos que estamos servindo ao Rei dos Reis, né, o Deus Todo-Poderoso, isso nos leva a agir com reverência, responsabilidade e compromisso, como vemos em 2 Timóteo 2,15. Dá uma olhadinha rapidamente nesse versículo. 2 Timóteo 2,15, né? Aqui, ó. Procure-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha bem. Aqui, ó. Procure-se apresentar a Deus aprovado, ou seja, manter uma vida santa. Apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, não tem o que se envergonhar, não tem o que, poxa, eu fiz isso de errado, nossa, estou em pecado, né? E que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, a importância de saber bem da palavra, da sã doutrina, essa ideia de que não precisa estudar a Bíblia com tanta dedicação, a letra mata, isso daí é mentira. Isso daí é uma má interpretação de muitas igrejas que usa aquela passagem onde Paulo fala que a letra mata, ali é um sentido outro, o contexto é outro, o significado é outro, e usa isso para dizer que não é necessário muito uma dedicação, né, profunda de estudar a palavra de Deus. Isso é mentira. Você precisa manejar bem corretamente a palavra da verdade. A palavra de Deus. Ser um exímio conhecedor da palavra de Deus, dessa doutrina, justamente para não cair em enganos e não levar outros, né, à perdição com heresias. Bom, o terceiro ponto é estar sensível à direção do Espírito Santo. Evitar, né, negligenciar, também estar atento ao que o Espírito Santo de Deus quer que façamos. Olha aí. Ele nos guia ao campo certo, à missão certa e ao tempo certo. Ignorar sua voz é um caminho para a sua estagnação espiritual. Então, novamente, a pessoa viver uma vida de santidade, e está ligado aqui ao segundo ponto, perdão, ao primeiro ponto, que é isso aqui, ó. Quando a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus, genuína, né? Buscar comunhão com Deus diariamente, com a palavra dele, né? Lendo a palavra, com direção, com meditação, em oração. Ele é um combustível para nós e isso está ligado aqui. A pessoa está mais sensível à direção, né, do Espírito Santo. Deus, ele fala com aquela pessoa com mais precisão, com mais frequência ali no coração. A pessoa se sente inspirada. Então, a pessoa está mais sensível à direção do Espírito Santo. E, consequentemente, ela é mais assertiva na obra. Então, ali ela passa, como está dito aqui, ó, ela é guiada ao campo certo, ou seja, ao lugar certo, às pessoas certas, a missão certa, o que realmente ela deve fazer e ao tempo certo. Porque também tem o tempo, o momento certo da pessoa agir. Ela, vamos dizer assim, entrar em ação, né? Então é isso. Então a pessoa está mais sensível a isso. Então é necessário a pessoa viver uma vida de comunhão, de oração, leitura da palavra, santificação. Ela vai estar mais sensível. Todos nós teremos mais sensível à direção de Deus. Quarto, priorizar o reino de Deus. Jesus falou, né? O Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, né? Mateus 6,33. Muitas vezes negligenciamos a obra porque damos prioridade a outras coisas, né? Mundanas, seculares. Precisamos inverter essa lógica e colocar o reino de Deus como centro de nossa agenda e de nossa vida. Também muito importante buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Estamos também querendo não estar ligado também a isso, né? A vida de oração, estar conectado a Deus, né? Em comunhão. Que damos prioridade ao reino, se a lógica aqui será ser invertida, né? Se a pessoa colocar as coisas do mundo no lugar das coisas do reino, aí vai dar problema, né? Vai
você vai cair aí num tropeço, um caminho perigoso, né? Tortuoso. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade em nossas vidas. Claro, também, obviamente, sem negligenciar, né, as coisas, né, seculares, né, da vida, trabalho, família. E aqui, até falar nisso em família, eu queria dar um adendo aqui, que a família também é obra de Deus. Você negligenciar a sua família também é perigoso, porque a família, as pessoas de nossa família, principalmente ali um homem casado, né, tendo filhos, ou né, o filho ali que ainda mora com os pais, né, tem ali os irmãos. Querendo ou não, essas pessoas, isso eu ouvi de um irmão sábio da palavra de Deus, né, um irmão que é já provado, né, sábio na vida com Deus, né, na comunhão com Deus, me falou isso e é uma verdade. As pessoas de nossas famílias são as primeiras pessoas que Deus coloca em nosso caminho para evangelizarmos, para sabermos lidar. Ali, então, um pai, uma mãe, você, por exemplo, o filho mora ainda com os pais, né? E os pais ainda nos converteram. Você saber lidar com eles, tentar trazê-los para a verdade, né? Os irmãos, ou se você é um homem de família, né? Casado, tem filhos ali, a mesma coisa, saber lidar com a sua esposa, com os seus filhos e com isso trazer eles para a verdade. Ou você é uma esposa, né? Mulher de casa, mulher de família ali, lidar com seu esposo, com seu marido, né? Filhos e assim por diante. Então, a família também é obra de Deus. E principalmente quando, né, pela graça de Deus, né, o marido se converte, a esposa e a família também é levada junta, né? O marido se converte, a esposa, os filhos. Aí, maravilha, né? O sonho de todos, né? O sonho de todos nós, né? Ter toda a família se converter, né? E saber, agora, a partir disso, lidar e não negligenciar, é obra de Deus também. É muito importante, porque até um dos requisitos da pessoa ser presbítero, diácono, Paulo lhe cita, ó, saber governar bem a sua casa, a sua própria casa. Ou seja, tem uma esposa ali, temente no Senhor, que te respeita, que te honra, e você também honrá-la, como Cristo, né, honra a igreja, ama a igreja, sabe, ter filhos ali obedientes, saber cuidar dos filhos, com amor, com disciplina. E ali também, né, então, tudo isso, e Paulo, se não me engano, ele fala, e agora, se não me falha a memória, em 1 Timóteo 5, se não me engano, Paulo ele fala que aquele que negligencia a sua família nega a fé. Então muito grave, é muito importante isso. Esse adendo que eu queria dar, que a família, você saber cuidar de sua família, saber lidar com a sua família, tentar evangelizá-los, né, tratá-los bem. É claro que tem famílias que realmente é muito complicado. Estou falando família, é pai, mãe, mulher, filhos. Agora tio, tia, avô é outra coisa, né? Mas principalmente quem está na nossa casa, né? Que está ali no nosso dia a dia. É muito importante. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a pessoa tá numa família que no ambiente ali muito hostil. Eu já tive, eu já vi testemunhos, né, de irmãs, por exemplo, que antes de se converter e passou por quase um inferno em sua casa, porque antes do marido se converter, os filhos era uma briga, porque, né, um embate, né, ou vice-versa. É complicado, mas a pessoa tem que ter ali, nesse momento, muita direção, né, da parte de Deus. Então, também queria dar esse adendo. Família também. Saber cuidar da família, cuidar da esposa, dos filhos, do marido, dos pais, né, coisa assim do tipo. É também obra de Deus. Então é isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus também é um dos pontos, né, essenciais, atitudes essenciais para não negligenciarmos a obra. Quinto, servir com zelo e humildade. O zelo sem humildade pode transformar em ativismo, né? E a humildade em zelo
pode virar omissão. Então, novamente, ó, o zelo sem humildade pode se transformar em ativismo. E a humildade sem zelo pode virar omissão. Paulo diz, ó, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Está escrito em Romanos 12, 11. Então, a importância, meus irmãos, de sermos humildes na obra, né? Buscarmos humildade no zelo, não sejam remissos, né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor com humildade. Jesus disse, né? Sejam como eu, que sou humilde e manso de coração, né? A importância de buscar a direção de Deus, de sempre sermos humildes, ter um coração humilde, para não entrarmos ali em ativismo na obra, né? Puxar a sardinha para si, ou coisa assim do tipo. Lembre-se do que Cristo fez por nós, né? O quinto ponto, quando meditamos, né, na cruz, no madeiro, nosso coração é constrangido a servir. O sacrifício de Jesus Cristo nos lembra que não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então também isso nos constrange, né? Sabemos que Jesus, ele foi ali um exímio obreiro na obra de Deus, né? O maior de todos, porque ele deu a si mesmo, ele se entregou, ele deu seu próprio corpo, a sua própria vida em prol da obra de Deus. Ele, né, viveu para que nós mesmos, né, ele viveu de uma forma que hoje, graças a ele, podemos, né, ter acesso ao Pai, temos nossos pecados perdoados, né, sermos novas criaturas nele. E quando a gente meditamos, né, no que Jesus fez, na obra salvífica, acaba que somos constrangidos, né, a servir de coração mesmo, né, com humildade, com zelo, né, com temor, com reverência, com respeito, né, ao Deus Todo-Poderoso, que Jesus, né, nos deu esse exemplo. E quem somos nós, né, para não fazermos igual a ele, né? Aliás, o servo é maior do que o seu Senhor, né? Não é. Então, damos o exemplo aí de nosso Senhor Jesus para uma vida sem negligência, né, na obra de Deus. E por último, meus irmãos, por penúltima atitude, né, está envolvido com o corpo de Cristo. Fazer parte, né, ativa da igreja local, dos ministérios, né, da comunhão com os irmãos, nos protege da negligência. Servir juntos fortalece, motiva e gera proteção de contas saudável. Então, ali estar em comunhão com os irmãos é muito importante. Estar envolvido na obra. Isso tem a ver até com o que eu disse ali mais anteriormente com Neemias, né? Então a igreja tem que estar unida ali, envolvida nos ministérios, ajudando os diáconos, os presbíteros, né? Os mais anciões na igreja, estar em comunhão com os irmãos. Isso nos protege, porque essa comunhão nos mantém sempre ali ativos, fervorosos. É um edificando o outro, um ajudando o outro. Então mantém sempre essa chama bem acesa. Então, né, servirmos, né, juntos, todos unidos, fortalece muito, motiva, é um irmão motivando o outro, gera essa prestação, como fala, né, juntos somos mais fortes, né? Então, é muito importante estarmos envolvidos no corpo de Cristo. E por último, meus irmãos, é sermos vigilantes contra o desânimo e distrações. O cansaço, as críticas, as frustrações, até mesmo os confortos da vida podem nos nos desviar da missão. Por isso, precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, como está em Hebreus 12, versos 2 e 3, e não permitir que nada nos afaste da obra. Se vivemos assim, meus irmãos, com esse espírito de consagração, zelo, dependência de Deus, não negligenciaremos a sua obra e, pelo contrário, a realizaremos com fidelidade até o fim, né? Como temos aqui em 1 Coríntios 15, 58, rapidamente nesse versículo, uma passagem muito forte, muito bonita, que o Paulo ele fala o seguinte, ó:
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que maravilha! Então, nada que fazemos, irmãos, em prol do reino, na obra de Deus, é inútil. Será de bom proveito. Nada que fazemos volta vazia, né? Que nem como a palavra diz, né? A palavra de Deus não volta vazia. Nada que fazemos em prol do reino volta vazia. Então, mantemos firmes até o fim, que nada nos abale. E é justamente isso, mantendo essa vida, né? Sempre vigilante. Se você está cansado, ore a Deus, peça para que renove as suas forças, né? Aqueles que têm seus joelhos cansados, né? Deus renovará suas forças. Deus é a força até os fracos, até os mais fortes, né? Os mais vigorosos podem cansar, fraquejar, mas aqueles que esperam no Senhor, né, terão suas forças renovadas. As críticas, às vezes a pessoa, é claro, críticas, quando é crítica construtiva, obviamente é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Agora, quando é que a crítica maldosa, repreenda. Alguém está te criticando maldosamente, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, ore, repreenda em nome de Jesus. Ore a Deus, ó, repreenda essa palavra, né, proferida contra mim, contra a obra de Deus. Toda a palavra de maldição que veio a nós caia por terra, né? Toda a palavra proferida, toda seta inflamada do inimigo caia por terra em nome de Jesus, né? Repreenda, simplesmente isso. Né? Que feche os seus ouvidos para esse tipo de crítica. E novamente, se for crítica construtiva, será sempre bem-vindo, né? Mas essas críticas maldosas que muitos usados, né, pelo mal, pelo inimigo, pode, né, fazer isso contra nós para nos desanimar, basta repreender em nome do Senhor Jesus, né? As frustrações que às vezes acontecem, às vezes peço também para que Deus, né, o refrigere, o reacenda, né? Acontece, infelizmente, mas confiando no Senhor, mantendo nossa vida de comunhão com Deus, Ele sempre nos restaurará, nos manterá firmes, né, na obra. Né, ter cuidado com as distrações, né, desse mundo, né, muitas distrações hoje, com o mundo digital, ter cuidado, né, até eu falei isso mais no começo, né, saber administrar bem o seu tempo, né, o seu dia, para justamente não cair nesses erros. E por isso, né, mantemos nossos olhos fixos em Cristo, em Jesus, em Deus, para que nada nos afaste da obra de Deus. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, precisamos nos examinar. Fazemos uma autoexame, uma autoanálise. Como temos tratado a obra do Senhor? Temos feito com excelência ou apenas por costume? Nosso coração arde ou apenas cumpre tarefas? Se reconhecemos falhas, meus irmãos, poxa, eu estou falhando, poxa, eu estou falhando nisso, aquilo, eu estou negligenciando naquilo ou em outra coisa, ó, o caminho não é o desespero, mas o arrependimento. Deus está pronto para perdoar e a reacender o fogo que há em nossos corações. Até como falou aqui no Apocalipse 12, né? 2, ó. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no primeiro amor, no princípio. Então, não adianta se desesperar, meu Deus, eu estou negligenciando. Não se desespere, se arrependa, peça a Deus, se arrependa em que negligenciou e Deus vai restaurar. Deus está pronto ali para perdoar e reacender as chamas em nossos corações, restabelecer os ministérios, restabelecer a obra. Não precisa de desespero. Então basta se arrepender verdadeiramente, né, e buscar se dedicar, voltar a esses pontos aqui que eu citei, esses 8 pontos, né? Nutrir uma paixão por Deus, o amor, continuar, né, na consciência que a obra é santa, evitar estar sensível, né, à direção do Espírito, priorizar o reino de Deus, servir com zelo e humildade, lembrar-se, né, da obra salvífica do Senhor Jesus que fez por nós, lembre-se, né,
estar envolvido no corpo de Cristo e ser vigilante, né, contra o desânimo e distrações. Paulo disse a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Este é o chamado de hoje. Desperta, renova o zelo, consagra o ministério, assume com temor e amor a tarefa que Deus te confiou. Desperta em ti o dom que Deus te deu. Que jamais sejamos contados entre os negligentes, mas entre os fiéis. Que o zelo do Senhor nos consuma e que sejamos achados como bons e fiéis servos no dia em que Jesus voltar. Que a obra de Deus nos confiou, que a obra que Deus nos confiou seja feita com amor, com temor, excelência, para a glória daquele que nos chamou para essa santa vocação, meus irmãos. Então, esse foi o estudo de hoje, foi a palavra. Que todos nós possamos ser frutíferos, né, na obra, cheios de boas obras, né, de bons frutos, para a honra e glória daquele que nos chamou para essa santa vocação. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, seja com todos nós, para, né, completarmos essa santa vocação que Deus confiou à mão de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então é isso. Peço novamente que possam deixar o vosso like, comentar o que achou, comentar um amém, glória a Deus, pois isso, meus irmãos, comentando, ajuda muito, né? Porque isso, o algoritmo do YouTube entende, né, que o vídeo está sendo bem avaliado e então ele recomenda, né, para mais pessoas na plataforma do YouTube, que muitos possam ter, né, também suas vidas edificadas com essa palavra, porque isso também, meus irmãos, também ajuda. Isso também é a obra de Deus, isso também ajuda na obra para que a palavra seja mais disseminada, né, na plataforma, na internet, ok? Se você é novo no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, né, deixe esse voto de confiança. Aqui temos estudos todos os domingos a partir das 8 horas. Então, possa comentar, se inscrever. Temos estudos muito edificantes aqui no canal, pela graça de Deus. E é isso, meus irmãos. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Né? Compartilhem também, né, esse estudo, esse vídeo é muito importante. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, né, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.